sou Paula Cristina, faço parte do Amando Deus Grandemente e fui convidada para contar um testemunho daquilo que Deus tem feito. Vou compartilhar com você um pouco da minha história, de como eu fui curada por Deus, da rejeição e da falta da paternidade na minha infância. E como eu consegui me relacionar com Deus como pai após todos esses processos de cura. Sou filha de mãe solteira, nascida nos anos 80. Minha mãe, ao saber que estava grávida, foi falar com o meu pai e naquele momento ele falou para ela que não era legal ela levar aquela gestação adiante. Diante dessa fala, minha mãe ficou muito revoltada, rompeu com o meu pai e seguiu sozinha. Ela me conta que depois ele foi, disse que estava arrependido, que não era nada disso, que ela tinha entendido mal, enfim, mas a minha mãe não quis voltar com o meu pai e ela seguiu adiante sozinha. Enfermeira, começou a trabalhar em dois serviços, de dia e de noite, para dar conta da demanda de ser uma mãe solo nos anos 80. Com isso, fui criada pela minha avó e pelo meu avô. Chamava minha avó de mãe e meu avô de pai. E isso para mim era natural. Minha mãe trabalhava muito, passava a maior parte do tempo com os meus avós. Por volta dos 6, 7 anos, fui fazer um trabalho na escola de árvore genealógica e eu tinha que colocar o nome do meu pai. Quando fui colocar o nome do meu pai, coloquei o nome do meu avô. E a professora falou assim, não pode. Se o seu avô tá aqui, ele não pode estar aqui. Ela começou a me mostrar naquele gráfico da árvorezinha genealógica. E então, ela falou assim, se seu pai é pai da sua mãe, ele não pode ser seu pai. Ela falou pra mim, Paulinha, quem é seu pai? E eu, quem é meu pai? E eu fui com aquela pergunta pra casa, falei, mãe, quem é meu pai? E aí minha mãe sabia que essa pergunta um dia ia chegar, né? Foi e me apresentou o meu pai biológico, o Vanderlei. Muito novo. E assim, nós não tivemos uma aproximação. Eu sabia quem ele era, mas não nos aproximamos. Os anos passaram e eu fui crescendo. E quanto mais eu crescia, maiores eram as dores dentro de mim. Minha mãe sempre trabalhou muito para poder me dar algum tipo de conforto e ajudar com os pais em casa, porque nós nunca fomos de uma família rica ou tivéssemos condições financeiras boas, então todos os filhos tinham de ajudar. E minha mãe trabalhava muito e ela trabalhava em escala, então nós tínhamos pouco tempo para ficar junto. Por mais que minha mãe se desdobrasse para fazer tudo para mim, para passar tempo comigo, eu ainda me sentia muito sozinha. Porque o que acontece? Eu fui crescendo e eu comecei a comparar. Minhas amigas, as mães levavam na escola, ia na reunião. Minha mãe nunca podia, porque ela estava sempre trabalhando. Em contrapartida, meu pai nem sabia onde que ele estava. Ou melhor, eu sabia onde ele morava, sabia onde ele trabalhava, mas eu não tinha relacionamento com ele. Uma vez ou outra ele aparecia lá em casa, tentando relacionar-se comigo. Porém, eu já estava tão machucada, tão ferida, que eu nem queria mais. Mas Paula, machucada do quê? Ferida do quê? De tudo aquilo que eu sentia. Quem me olhava falava, ai, como ela é falante, como ela é isso, como ela é aquilo. Mas dentro de mim, só Deus sabia do buraco que existia. Eu me sentia sozinha, eu me sentia abandonada, eu me sentia, ou melhor, eu não me sentia fazendo parte de nada. Eu tinha amigos, porém, eu achava que eles eram melhores do que eu. Porque, afinal de contas, eu não tinha uma família. Não uma família como aquela que todo mundo tinha, de pai e mãe. E, enfim, com 10 anos, a escola chamou minha avó e disse assim, olha, dona Neuza, pra Paulinha continuar estudando, vai ter que arrumar o documento dela. Porque até então eu não tinha o nome do meu pai no documento. E aí tinha surgido um RG escolar e precisava ser feito, enfim. Minha mãe foi atrás do meu pai. E eu fui registrada. E aquilo fez com que meu pai tentasse se aproximar mais de mim. Porém, eu já estava numa comiseração tão grande, com pena de mim, né? E então, eu não queria me relacionar com meu pai. Então, toda vez que ele tentava, eu o afastava. Com 15 anos, minha mãe se casou. E esse foi o pior momento pra mim. Porque eu não tinha pai, mas eu sempre tive uma mãe pra mim. E aí eu tinha que dividir a atenção da minha mãe agora com o meu padrasto. Isso acabou comigo. Nosso relacionamento era péssimo, meu e do meu padrasto, e eu estava totalmente ferida, machucada, e então eu não sabia mais quem eu era, e nem por que eu havia nascido. Sempre fui ensinada pelas irmãs da minha mãe, né, a praticar o catolicismo. Então eu era católica, apostólica romana, praticante, eu ia à missa, fiz catequese, fiz crisma, enfim, confessava. Porém, existia um buraco dentro de mim que, por mais que eu cumprisse todos os ritos religiosos, aquilo não era fechado. Era como se eu tivesse constantemente vontade de chorar.
e um buraco no meu peito. E eu fazia todas as minhas preces e aquilo não acontecia. Com 16 anos, eu comecei a trabalhar. Aos 17, entrou um novo rapaz no trabalho. E ele se tornou meu amigo e ele me apresentou a Jesus. E eu comecei a ficar confusa porque eu comecei a gostar de ir à igreja. Eu nunca gostei da igreja protestante, tá? Naquela época, eu não gostava não. Mas aí toda vez que eu ia, eu sentia como se aquele meu buraco fechasse. Era algo que eu não sabia explicar. Então, eu aceitei Jesus na igreja protestante. Eu lembro direitinho a pregação que me fez levantar as mãos e ir na frente chorando. Foi Isaías 49:15 que diz: ainda que uma mãe se esqueça do filho que carrega no seu ventre, Deus jamais se esquecerá de nós. E eu me senti tão amada por Deus aquele dia, um amor assim transformador. E eu aceitei a Jesus. Mais tarde eu me casei com esse amigo e nós tivemos um filho. Quando eu engravidei do Gustavo, Deus começou a falar pra mim que eu precisava reatar os laços com meu pai. Deus já vinha trabalhando comigo, cura, mas era muito estranho, porque por mais que eu sabia que Deus me amasse, parecia que existia algo entre nós. Eu não conseguia enxergar Deus como pai. E então eu falei pra Deus, então tá bom. Eu não tive pai, mas o meu filho vai ter um avô. E por causa dessa minha arrogância, Deus usa até arrogância, né? Eu fui até meu pai e nós começamos a relatar a nossa relação. Reatar não, né? A ter algum tipo de relação. E Deus foi me curando. Enquanto Deus me curava no relacionamento com meu pai, Deus se revelava a mim como pai. E foi como se uma chavinha tivesse aberto, uma porta da minha alma, e tudo aquilo que estava oculto começou a ser tratado. Quando eu entendi que eu precisava me relacionar com meu pai terrestre, eu comecei a me relacionar melhor com meu pai do céu. Passado alguns anos, 5 anos, engravidei, tive meu segundo filho, meu relacionamento com meu pai já estava legal, porém eu chamava ele de Vanderlei, porque até então, até hoje, eu chamo meu avô de pai e minha avó de mãe. E aí Deus falou pra mim: Paula, você precisa chamar seu pai de pai. Eu falei: Deus, mas pai pra mim é meu avô, eu já tenho um relacionamento tão legal com meu pai agora, deixa Vanderlei mesmo, enfim. E aí meu filho nasceu e ele me chamava de Paula. Paula pra cá, Paula pra lá. Eu falei: mas meu Deus, que é isso? E aí um dia Deus falou pra mim: você não chama seu pai de pai, então seu filho não vai te chamar de mãe. Volta lá, pede perdão pro teu pai, resolve com teu pai. Eu não acreditei. Falei: Deus, é isso mesmo, ele é. Então eu fui lá e obedeci. Eu lembro que eu escrevi um e-mail pro meu pai, mandei pra ele, e depois eu obtive resposta dizendo, ele falando que me perdoava, que ele também tinha errado, enfim. Eu falei pra ele aqui naquele e-mail que a partir daquele dia eu ia chamar ele de pai. E assim foi. Isso foi num domingo, na terça-feira o André acordou e me chamou de mamãe. O que eu quero dizer pra vocês é que Deus é bom e Ele quer nos curar. Não só naquilo que nós pensamos que necessitamos, mas em todas as áreas da nossa vida, para que nós possamos desfrutar do nosso viver diário e da manifestação dele em nos fazer alguém livre de todo o buraco que possa existir dentro de nós. Um beijo.